Olá, tudo bem? Hoje é dia de finados e eu gostaria de iniciar esse vídeo deixando uma mensagem para você. Permita-se viver o seu luto, mas aos poucos, devagarzinho, no seu tempo, permita-se também voltar a viver. O luto é uma coisa complicada, dia de finados, finados significa fim, significa morreu, significa acabou. E é muito difícil lidar com isso, né? Porque está relacionado a uma pessoa, usualmente nós não pedimos, nem queríamos, né? Nos surpreendeu, né? Com essa ausência. Então, ela nos leva, essa ausência, a sentir muita falta, muita dor, enfim, uma série de sentimentos de tristeza mesmo, né? Que nos faz dar um recuo na vida. E tudo bem, e tudo bem. Agora, o que é importante a gente saber é que não dá para a gente parar aí na vida. Recuou e fica. Porque existe algo a ser feito, que é a elaboração de um luto. Para começar, Dia de Finados iniciou-se numa época medieval, século X, né, com uma intenção de que se fizessem orações pelos mortos. Ela foi se desenvolvendo, mais tarde toda a Igreja Católica assumiu isso como uma data, e acho que é importante a gente saber também que muitas outras religiões e culturas também têm a sua manifestação, fizeram, criaram, cada um a sua moda, do seu jeito, do que entendiam que era importante, também criaram uma comemoração para essa data. Por exemplo, no Japão, essa data é comemorada, se eu não me engano, em agosto, mas com muita festa, com muitas cores, com alegria, porque eles têm uma conexão com os antepassados e com o cuidado dos antepassados sobre eles, né, que os colocam numa outra relação com a morte. Então, tudo depende do seu jeito, do seu entendimento para você olhar. A princípio, como essa informação foi passada para a gente, como a gente deve olhar essa data, e também com que a gente pode ir transformando para essa data ter um significado talvez diferente, talvez melhor, né? E se tá bom também, tá tudo bem, tá? Do jeito que você comemora, mas é que se a gente não prestar atenção, muitas vezes as pessoas acabam paralisando nessa data e nessa emoção, nesse sentimento. Kübler-Ross, uma escritora, escreveu um livro que chama Sobre a Morte e o Morrer. Nesse livro, ela desenvolve 5 fases do luto, né? Diz que só a forma, né? Acho que quando alguém descreve isso, ela está descrevendo um processo que acontece bastante, mas é lógico que não precisa acontecer todas as fases, e isso não é uma fase que vai se passando linearmente, também pode ir e voltar. Então, explicando, né? Ela começa com a fase de negação. Negação é quando a pessoa não aceita que isso aconteceu, mas não aceita no sentido dela negar mesmo, não quer olhar que aquela dor aconteceu. Então ela evita olhar que este fato aconteceu. Depois, a fase que se sucederia seria a fase da raiva. Da raiva, porque aí a pessoa não pode mais negar, sabe o que aconteceu, e ela está indignada que isso tenha acontecido. Né? Ela não quer que isso tenha acontecido, não pode ter acontecido isso, né? Então ela vivencia essa raiva. A outra fase é a barganha. A barganha é uma fase onde a pessoa tenta, ou com as suas
visões religiosas, ou mesmo em visões com a vida, ela tenta negociar para que aquilo possa se reverter. Né? Ah, eu vou fazer uma promessa, eu vou deixar de fazer isso. É como se a pessoa pudesse voltar. Né? E aí ela vai entender também que isso não vai acontecer, a pessoa não vai voltar. Depois, quando ela entende isso, o sentimento que vem, a outra fase, é a fase da tristeza. Né? Que eu acho que é uma das fases mais vezes que a pessoa não pode mais negar, ela já ficou com raiva e ela vai ter que aceitar que isso aconteceu. Né? Só que para aceitar, antes dela poder aceitar, que é a quinta fase, ela vai reviver essa tristeza, ela pode entrar numa situação de desistência, de recuo mesmo, né? E não querer mais fazer nada. Né? Tem riscos aí, por exemplo, da pessoa começar a não querer mais se alimentar, não consegue dormir direito. Né? Então, pode entrar em questões mais físicas de taquicardia, pode começar a sentir dor pelo corpo, pode desenvolver síndrome do pânico. São tantas questões emocionais que a pessoa fica nessa não elaboração do seu luto, né? E que por isso é tão importante a gente não deixar uma pessoa que está vivenciando essa dor sozinha. Né? E a pessoa que está vivendo essa dor também, né, deve procurar pessoas para se comunicar, para conversar. Por quê? Porque é muito importante falar dos sentimentos. É muito importante expressar essa dor. Né? Então, a Kubler-Ross nos dá essa percepção para que a gente possa, então, entender, né, que existem fases diferentes, momentos diferentes, que a pessoa vai viver esse processo, né? Você se vive e vai entender que isso é natural dentro de um processo de dor. E que se não fizer, né, deixar de lado e se abandonar nisso, né, você pode se entregar, ou a pessoa que você gosta também pode se entregar a situações que só vão piorando emocionalmente, às vezes também fisicamente. Então, não deixe de procurar ajuda. Aí procure grupos que trocam temas de luto, de perdas, procure uma psicoterapia para poder fazer o seu processo individual, procure pessoas que possam te ouvir, né? Porque não é fácil perder alguém. Né? Você pode perder um pai, você pode perder a mãe, pode perder um irmão, pode perder irmã, pode perder um grande amigo, amiga, amiga. Você pode perder companheiro, companheira, companheiro. Né? Assim, os lutos das pessoas que a gente ama, né? E justamente porque a gente ama, são sempre muito difíceis de elaborar, porque essas pessoas tinham uma importância muito grande na nossa vida. A gente queria que ela fizesse parte, continuasse ali. A gente não gostaria que ela fosse embora, que nos deixasse. Por isso vem uma sensação de abandono muito grande, né? De sensação de que não vai conseguir lidar mais com os problemas da vida, porque a pessoa está sozinha. Né? Então, vamos olhar, vamos cuidar. Este é o momento que seria interessante você perceber que seria legal você salvar esse vídeo para que você possa assistir outras vezes se está nesse processo, ou mesmo para encaminhar para pessoas que você perceba que estão vivendo essa situação. Né? Salva e compartilha esse vídeo. Agora, existem algumas questões que são também muito importantes da gente olhar, porque às vezes as pessoas criam essa resistência mesmo. Né? Então, com resistência, essa pessoa não vai entender uma coisa muito importante. Ninguém está preparado para ter uma perda. Ninguém está preparado. Mas a perda vai acontecer na nossa vida. E se você não se autorizar, você não vai se preparar para viver de novo. Né? Eu tenho
certeza, se você estivesse vivendo uma situação que, por exemplo, você morresse e você pudesse olhar as pessoas, você gostaria que as pessoas ao seu redor estivessem desistindo de tudo? Né? Que, por exemplo, uma pessoa né, que você se relacionou afetivamente, né, sua parceria, nunca mais pudesse entender que ela poderia ser feliz, porque ela tem que sofrer com a sua morte até morrer. Você gostaria disso? Eu imagino que não. Se sim, vale a pena dar uma repensada sobre como você está lidando com a sua vida também, hein? Mas é muito importante ver. Provavelmente você não queria. Então, por que você vai fazer isso com você? Por que você vai se colocar à margem de viver coisas? Né? As pessoas às vezes têm muito medo de se relacionar. Né? Tem muito medo de ir para uma nova relação depois que perde a pessoa que amava. Né? Porque o que vai acontecer? Ela vai sentir traindo essa pessoa, ela está abandonando essa pessoa. Né? Ela fez um projeto de vida com essa pessoa, ou essa pessoa estava na vida dela, se tem outro parentesco ou amizade. Né? Então ela vai sentir que ela não pode recomeçar uma outra situação. Né? Olha que prisão você pode se colocar, ou deixar que pessoas que você está assistindo vivenciar esse luto, que você pode estar não trazendo essa força, né? Esse estar junto para ajudar essa pessoa a caminhar. Lógico, você não é terapeuta da pessoa, se for o caso, indique para uma terapeuta. Mas você pode estar ali também para ouvir, para compartilhar, né, até a sua dor, né, porque você também vai viver a dor. Se é uma pessoa que você ama, né, que está vivendo um luto, você também, de alguma forma, está vivendo o seu luto de ver aquela pessoa num sofrimento tão grande que ela não consegue viver. Isso é um luto também. Então, não vamos nos abandonar e nem olhar outra pessoa se abandonando e entender que isso, achar que isso faz parte do processo e deixa ela sozinha. Não, essa pessoa precisa de ajuda, ninguém resolve ou sai disso, principalmente se vai entrando nessa coisa mais depressiva, que deixa a pessoa mais amargurada, né? Ela vai ficando sem condições de ter força, ela vai ficando sem energia de vida. Né? E aí você pode fazer uma diferença, ou escutando, ou levando para grupo, ou para psicoterapia. Né? A gente podia pensar sobre isso, o que você acha? E uma outra coisa que eu presto muita atenção, que as pessoas que enviuvaram, muitas vezes têm mais dificuldade de iniciar um novo projeto de vida, né, do que as pessoas que se divorciaram. Porque as pessoas que se divorciaram, elas entenderam que encerrou um ciclo, né? Elas entenderam que aquilo estava insuportável, né? Que elas não iam mais dar conta de estar ali, e elas desejam uma vida melhor, por isso se separaram, se divorciaram. Já a pessoa que enviuvou, ela entende que aquilo foi arrancado dela, né? Ela não escolheu ter aquela vida. E então ela não, de alguma forma, ela fica amarrada nessa dor, prisioneira dessa dor, né? E dessa relação e desse sentimento sem se autorizar a ter novos projetos de vida. Né? Eu queria aqui deixar uma mensagem, né, que é muito importante você se permitir ser feliz novamente. Ser feliz a gente sabe que é uma coisa complexa, que felicidade não é uma coisa que são para todos os momentos, mas se a gente não se autorizar que a gente pode viver coisas boas, né, viajar, aproveitar a vida de novo, sim, nós podemos. E vai estar na tua mão sair desse lugar e também, se você conhecer pessoas assim, ajudar essa pessoa a entender que ela se autoriza. Né? Você pode fazer isso e você deve fazer isso.
né? Porque a vida continua. Até a gente morrer, né, nós vamos viver perdendo coisas. E vamos lembrar, pode ser pessoas, pode ser alguma coisa relacionada com perda de trabalho, pode ser relacionado a doenças, doenças próprias que trazem um novo ressignificado. A pessoa pode trazer ou não pode, pode ficar paralisada naquele luto, também naquela perda de algo que aconteceu com ela, ou ela pode viver a vida apesar do que aconteceu com ela, continuar com outras áreas, porque não é tudo na vida dela que parou, né? Alguma parte dela adoeceu. E para não adoecer mais, tem tem-se, né? Tem nada, né? Mas seria bom criar um movimento de se conectar com a vida, né? E também, às vezes a gente vive situações em que a pessoa querida pode estar se despedindo, ela pode estar adoecendo e cada dia adoecer mais, e a gente já vivencia um luto porque a gente já está perdendo aquela pessoa todos os dias, até que a hora que a perda se concretiza. Então vamos pensar sobre isso, se cuida, cuida de você, cuida da sua vida e vamos embora atrás de situações que nos façam bem. Dia de finados, usualmente é dia de chuva, dentro do que eu me lembro na minha vida, mas a chuva pode ter interpretação. O dia está triste, está chuvoso, está escuro, está triste, ou pode ser essa chuva para lavar tudo que está ali impregnado para que eu possa abrir novos caminhos. Se você gostou, deixa seu like, né? Ajuda esse canal aí para frente para que outras pessoas possam ouvir. E se você não se inscreveu e quer continuar recebendo informações como essas, né, de sentimentos, emoções, relacionamentos, se inscreva. Beijo grande.